É isso aí, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e agora analisando a imprensa esportiva de todo o Brasil, rasgando elogios ao Flamengo após massacrar o Vasco por 4-1 pelo Campeonato Brasileiro. E o destaque importante foi que a imprensa falou sobre o Ayrton Lucas, que está brilhando no Flamengo. Então vamos aqui analisar a imprensa falando sobre a partida de ontem, que inclusive foi uma partida histórica, assim falou o Mauro César. Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal da Gazeta Esportiva, ao canal S1 Live e ao canal também o All Sports, link na descrição. Vamos aqui então para as notícias do Flamengo. Mas antes de mais nada, já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva aqui no canal Meu Mengão React. Nós trazemos notícias e informações todos os dias do Flamengo para vocês, tá certo? E vai nos comentários aí, deixa a sua risada pro vascaíno, seu amigo. Deixa a risada aí, porque, meu amigo, eles tomaram um pau do Flamengo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Zailan. A palavra é massacre. O que nós vimos nos primeiros 45 minutos foi um massacre de um time que está começando a se acertar e que é tecnicamente muito superior ao time do Vasco, que continua desacertado e tem limitações técnicas no elenco, né? Foram 4-0, poderia ter sido até mais. O Flamengo chegou a criar umas oportunidades claras, como o Gerson, por exemplo, tentou dar um balãozinho, mas chutou para fora, tentou dar um lençol no goleiro, chutou para fora. Outras jogadas também que o Flamengo chegou na cara do gol do Vasco. Impressionante a facilidade do Flamengo de enfrentar esse time do Vasco, que, ousadamente, eu diria que irresponsavelmente, tentou jogar de igual para igual com o Flamengo. Os primeiros 15 minutos foram do Vasco. O Vasco é que propôs o jogo, o Vasco é que foi para frente, tá? Bastou um contra-ataque, um gol do Flamengo e o esquema ruiu completamente. Sorte do Vasco que o Flamengo voltou para o segundo tempo mais preocupado em se poupar, já que na quinta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Racing pela Libertadores, do que em construir um placar histórico. Se o Flamengo tivesse voltado para o segundo tempo com a mesma vontade que teve no primeiro, o Vasco poderia estar saindo agora do Maracanã com uma daquelas goleadas que entrariam na história. Mas não, evidentemente o Flamengo preferiu tocar a bola, preferiu não desgastar muito os seus jogadores, né? O Sampaoli, logo na primeira substituição, foi extremamente defensivo, né? Tirou o menino Matheus França, que fazia até uma boa partida, botou o Vitor Hugo, que é outro menino muito talentoso, mas que tem características defensivas, né? Enfim, o Flamengo jogou esperando a bola o tempo passar. O Vasco fez um gol de um pênalti discutível, vamos assim dizer, e ficou de bom tamanho para o Flamengo e de péssimo tamanho para o Vasco. Será que o Barbieri vai resistir? Essa é a minha pergunta. Boa noite para você, Gabi. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo que está nos vendo. Se provou ruim, né? A decisão se provou ruim, porque se o Vasco tomou 4 gols no primeiro tempo, né, exatamente quando tentou jogar de igual para igual, o Vasco até começou de fato o jogo estando até mais presente no campo de ataque que o Flamengo, mas isso aí não quer dizer nada, né? O Vasco não chegou a ameaçar, de fato, o Flamengo quando o jogo estava 0-0. Teve um cruzamento logo no começo do jogo, o Alex Teixeira cabeceou, sem muito perigo, e só foi ameaçar de novo, e praticamente na única vez que ameaçou no primeiro tempo, numa bola na trave do Pedro Raul, quando o jogo já estava 2-0. Ali poderia até aquela bola, se tivesse entrado, poderia até ter mudado alguma coisa no rumo da partida. Mas eu estou de acordo com o Renato, né? Há uma diferença muito grande entre os times hoje na prática, no futebol jogado, mas eu vou usar Renato usou uma palavra para definir o que foi o jogo, massacre. Eu vou definir o que está acontecendo com o Vasco também com uma palavra. Preocupação é a palavra, porque o Vasco tem 6 pontos, em 9 jogos, ou seja, em 27 pontos disputados, perdeu 21, com o agravante de que conquistou os 3 primeiros, metade dos pontos que tem hoje, na primeiríssima rodada, aliás, num jogo incrível, né? Venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Quem poderia imaginar naquela altura que o Vasco faria o que está fazendo no campeonato, né? Que estaria numa situação tão ruim 8 rodadas depois. Então o Vasco venceu na primeira rodada o Atlético Mineiro e depois, em 8 jogos, não venceu mais ninguém. Conseguiu apenas 3 empates e agora enfileira a 4ª derrota consecutiva. Está dentro da zona do rebaixamento, já não está tão perto assim de sair,
é o penúltimo colocado, e eu nessa aí vou ter que concordar com o Renato. Será que vai segurar, será que vai resistir o Maurício Barbieri a essa derrota, a esses 4-1? O Vasco até fez um segundo tempo um pouco melhor, né? Alguém vai dizer, o segundo tempo foi 1-0 Vasco. Aquele pessoal que gosta de se apegar a esse tipo de coisa, o Vasco ganhou o segundo tempo de 1-0. Mas enfim, o Flamengo já estava se dosando, o Flamengo estava administrando, o Flamengo não queria mais se desgastar muito na partida, essa é a verdade, tirou o pé do acelerador, então ficou só nos 4-1. Mas eu não tenho certeza que daqui a pouco, daqui a 1 hora, por exemplo, o Maurício Barbieri ainda será o técnico do Vasco. É muito preocupante a situação do Vasco, que acaba de voltar da Série B, ficou por lá por 2 anos, e nesse momento a ameaça é real de que possa voltar em 2024. Da maneira que esse time do Vasco está jogando e com o elenco que ele tem, ele vai brigar para não cair o campeonato inteiro, e as chances de cair são realmente muito grandes. Agora, você vê, o Ilan falou da vitória contra o Atlético, na primeira rodada, né? Fora de casa, casa do Galo. E na segunda rodada empatou com o Palmeiras, em 2-2, num jogo em que o Vasco teve até chance de sair vitorioso. Então, realmente, é incrível, né? Você olha as 2 primeiras rodadas do Vasco e o que aconteceu a partir dali é uma debacle assustadora, né? A sensação que eu tenho é que, se não fosse SAF, o Barbieri já estava demitido a essa hora no vestiário. Acho que a gente já meio que dissecou a catástrofe vascaína hoje, mas eu queria muito exaltar a atuação individual de alguns jogadores do Flamengo, né? O Gerson hoje fez uma partida excepcional, excepcional. O Arrascaeta jogou muito bem. O Pulgar, gente, que mudança, que diferença do Pulgar antes da chegada do Sampaoli para o Pulgar agora. O Pulgar virou um monstro de cabeça de área. Ele hoje, em poucos minutos, ele salvou uma chance claríssima de gol do Vasco, na pequena área do Flamengo, na grande área do Flamengo, à altura da marca do pênalti. Os jogadores do Vasco já tinham batido quase todos os zagueiros do Flamengo, e ele apareceu do nada e tirou a bola. E 2 lances depois fez um golaço. O primeiro gol dele é um golaço, né? Um chute de fora da área. Aliás, dizem que ele cobra muito bem falta. Estou esperando deixarem ele bater a falta, porque ele agora é que está começando a ganhar moral. Ele, no início, ele veio, ele não jogou muito bem, ele se machucou, tá? Agora ele está tendo sequência. E acho que o Pulgar está fazendo toda a diferença naquele meio-campo. Então, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas fizeram partidas assim de bater palmas de pé. De pé. Impressionante. E teve uma coisa muito engraçada, né? Que eu acho uma maldade. O primeiro gol do Ayrton Lucas, porque para mim foram 2, foi dado para o Pedro. Porque a bola raspou na trava da chuteira do Pedro. Ela nem sequer mudou de direção. Se dissesse, não, raspou na trave da chuteira do Pedro e saiu do goleiro. E aí, ok, mas não, ela foi na mesmíssima direção, já tinha vencido o goleiro. E aí, sei lá eu, por que cargas d'água, o trio de arbitragem deu o gol para o Pedro. O Pedro agradece. Eu acho que o Pedro devia até na saída, devia ter feito uma reverência daquela pro juiz. Mas mostrou a imagem na comemoração, né? Na comemoração do gol. Já está o Pedro até abraçado ali com mais alguém, e com o próprio Ayrton Lucas, falando pro juiz: ó, você viu que a bola bateu em mim, né? Você viu que a bola bateu em mim. Já ficou ali, já ficou convencendo na comemoração do gol. Pô, mas não, inclusive, pelo amor de Deus, na comemoração, ele, Pedro, se você reparar, sai para o lado esquerdo do campo com os braços abertos, assim, naquele estilo dele. Ele já saiu comemorando para ver se enganava o juiz, e acabou conseguindo enganar, né? O Pedro, aliás, não fez uma boa partida. O Pedro está impressionante como é que ele está numa fase, sabe, o time todo praticamente jogando bem. Esses jogadores, então, Gerson, Arrascaeta, Ayrton Lucas e Pulgar, sabe, gastando a bola, e o Pedro está brigando com ela. Tudo bem, não chegou nenhuma bola clara para ele chutar, mas ele briga. Aquelas bolas que ele fazia antigamente, o pivô, tá? Ele está apanhando da bola, ele está sentindo. Tem alguns problemas extracampos aí que talvez estejam mexendo com a cabeça dele, que envolvem a irmã dele, tá? Enfim. O fato é que o Pedro, aquele Pedro que a gente conhecia, de sobrou uma bola, botar lá dentro, tá em falta. Mas esses 4 jogadores ganharam o jogo, fizeram a goleada
praticamente sozinhos, porque realmente jogaram uma barbaridade. Tomara que joguem assim contra o Racing, né? A gente tem que lembrar que o grande jogo do Flamengo nessa semana é o jogo contra o Racing. Hoje era importantíssimo ganhar, porque com a vitória o Flamengo foi a 5ª colocação, e eu acho que o importante aí não é nem a 5ª colocação. O importante aí, Gabi, é estar a 3 pontos do Palmeiras. Porque com todo respeito ao Botafogo, eu não acredito que o Botafogo vai disputar o título. Então todo mundo que está ali pertinho do Palmeiras, é o caso do Atlético, que está até menos, é o caso do Grêmio, é o caso do Flamengo, é o caso do Fluminense. Estão todos ali a uma rodada do Palmeiras. Eu acho que a briga vai se definir ali em cima. Ontem foi realmente uma noite bem atípica, né? Eu não me lembro de um primeiro tempo no clássico Vasco-Flamengo, Flamengo e Vasco, que um dos dois tenha feito 4 gols de vantagem, né? E claramente no segundo tempo o Flamengo tirou o pé, muito em função aí do calendário, o jogo que você já citou contra o Racing, tem um Grêmio no domingo, então o time reduziu ali a intensidade, sofreu um gol até de um pênalti absolutamente inexistente, né? Um pênalti desses que o VAR brasileiro marca, ainda mais com tá 4-0, é mais fácil ainda, né? Você marca o pênalti e não vai dar em nada, porque já o jogo já está resolvido. E aí foram lá e deram aquele pênaltizinho maroto e o Vasco diminuiu, mas foi realmente uma noite diferente de uma vitória histórica até do Flamengo, pela maneira como foi conquistada, e uma derrota terrível do Vasco, que passou uma noite de pesadelo com muitos protestos violentos até lá em São Januário, como se a sede tivesse responsabilidade, né? É isso que eu não deu para entender. O protesto violento, obviamente condenável, e ainda mais contra a sede do Vasco não fez nada. O Vasco, gente, o torcedor parece que não percebeu agora, tem uma empresa que é a dona do futebol do Vasco. E não que as pessoas tenham que ser agredidas, não se trata disso, mas os responsáveis pelo momento do Vasco são as pessoas que fazem a gestão do futebol, que hoje pertence a uma empresa, 777. Em tese, o Vasco se expôs muito. O gol do Pulga, ele está completamente sozinho. Ele finaliza muito bem, mas esse zero marcação. 13 para 14 minutos, algo assim, e o Vasco estava sofrendo um gol. Um minuto depois, o Arrascaeta, ele chega a passar o pé em cima da bola, daquela roladinha assim, antes de fazer o cruzamento, e o Gerson aponta, corre para dentro da área, é ali, o Arrasca mete a bola ali, cabeceia sozinho. Um time muito mal treinado. O time do Vasco é muito mal treinado e não tinha condições de partir acima do Flamengo como partiu. Se arriscou, não era a estratégia mais adequada, porque não tem bola para isso, não tem valores para isso. Aliás, ontem até publiquei lá no meu blog, lembrando o março do ano passado, quando um executivo da 777 disse, isso repercutiu bastante, que o Vasco e Flamengo, da semifinal do Carioca, 1-0 para o Flamengo, gol do Gabriel, seria o último jogo entre os dois times com uma grande disparidade financeira. O Vasco contratou para essa temporada 16 atletas, investindo cerca de 110 milhões de reais. Só o Gabigol custou ao Flamengo perto de 90 milhões. Só o Gabigol. Aí você pega aí Pedro, Cebolinha, Gerson, agora Luiz Araújo. O Flamengo tem vários jogadores caros contratados no futebol internacional, Ayrton Lucas, né? E é óbvio que o investimento do Flamengo é muito maior do que esse que o Vasco fez. Mas não foi feito de uma vez só. O Everton Ribeiro chegou ainda na outra gestão, do outro presidente, Bandeira de Mello, 2017. Fez 6 anos de clube, faz hoje, né? 6 anos de clube, Everton Ribeiro. Então você tem jogadores que chegaram em 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, e alguns saíram, outros chegaram, alguns livres, como Felipe Luiz, Rafinha lá atrás, outros, Rodrigo Caio contratado, o Flamengo pagou, ano passado o Santos goleiro, que agora está na reserva. Então, assim, o time não se forma assim, no estalar de dedos, e nem se investe, dificilmente se investe tanto dinheiro assim de uma tacada só. Então foi uma promessa que não foi cumprida até agora. E além de existir ainda uma disparidade técnica e de investimento entre os times, existe também uma disparidade em termos de trabalho. Embora o Barbieri tenha começado no dia 12 de dezembro do ano passado. O Vasco tem um trabalho, e o detalhe, treinou 9 dias para esse jogo. 9 dias. Então acho que o Flamengo ontem ele soube tirar proveito ao enfrentar o seu grande rival, no momento de extrema fragilidade, um trabalho muito ruim, muito ruim. E eu não entendi até hoje por que o Barbieri foi contratado, porque ele já fazia um trabalho ruim no Bragantino, no Red Bull Bragantino, no ano passado. Foi uma campanha tétrica. O time ficou em último na fase de grupos da Libertadores, nem a Sul-Americana conseguiu alcançar. Já vinha se arrastando no final da outra temporada, aquela final mesmo da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense lá em Montevideo, foi muito ruim em 2021.
Por que o Barbieri? O que o Barbieri fez para o Vasco apostar nesse treinador? O que ele fez no ano passado? Nada que justificasse. Então começou errado, o Flamengo aproveitou ontem, pegou um Vasco muito frágil e fez 4 gols, depois administrou, tocou passe, pensou nos jogos que tem essa semana, Racing quinta e Grêmio no domingo no Maracanã, os dois, então foi assim, uma vitória bem tranquila, e o Flamengo tivesse vencido o Cruzeiro, né? O jogo que não mereceu vencer pelo segundo tempo especialmente, mas foi em casa, tivesse vencido, estaria hoje acho que em terceiro, né? Ele colado no Palmeiras. Mas está na briga ali, vai provavelmente brigar para as primeiras posições, o campeonato está só no começo, o time do Flamengo está num momento bom, são 8 jogos sem perder, né? E com 2 atuações em clássicos convincentes. É claro que o Vasco não é exatamente a maior referência, porque ele é um time da zona do rebaixamento hoje, foi muito frágil ontem. Mas uma vitória marcante em cima de um grande rival, mesmo fragilizado, isso tem um impacto, né? Pelo placar, pela confiança que gera, muito mais do que qualquer outra coisa. Um 4-1 em qualquer outro time que não fosse o Vasco, na Série A, pode ter um impacto técnico, um time melhor que o Vasco, no momento melhor que o do Vasco, mas o impacto emocional, junto à torcida, né, é muito grande. O torcedor do Flamengo hoje está achando tudo maravilhoso, porque esse time proporcionou a ele uma goleada em cima do Vasco, com a torcida do Vasco, boa parte dela, indo embora no intervalo do jogo, né, abandonando literalmente o time, porque não aguentou tamanha humilhação. Isso, para o torcedor, é algo maravilhoso. O time se aproxima da torcida, então dá uma boa pacificada aí essa vitória, essas 2 vitórias. Agora, nada vai adiantar se na quinta-feira o Flamengo der aí uma tropeçada, né? O Racing melhorou, venceu o Banfield no sábado à noite por 2-0, jogando bem o melhor. Poderia ter vencido por mais, perdeu um pênalti, inclusive, e antes tinha empatado com Defensa e Justiça, conseguiu interromper uma série muito negativa no Campeonato Argentino e vem muito à vontade ao Maracanã, porque já está lá classificado, dificilmente perderá a liderança da chave, então vai ser um jogo que o Flamengo vai ter que ter paciência, contar com a torcida para vencendo, está virtualmente classificado, né? Fica todo mundo empolgado. O Flamengo é isso. O Sampaoli é assim. É uma no cravo, outra na ferradura. Cada enxadada uma minhoca. Foi uma partida sensacional. Para quem gosta de futebol, é legal ver o Flamengo jogando. O Flamengo que tem proposição, que vai ao ataque, é um grande barato. Agora, na Copa do Brasil, até quando jogava em mata-mata pelo Santos, São Paulo chegou a perder classificação no Pacaembu pro River do Uruguai. Porque com essa proposta maluca de só ir ao ataque. Não sou contra ir ao ataque, acho que sim, mas você tem que ter uma equipe equilibrada. O Flamengo passeou ontem lá no Maracanã, 4-1. O Vasco tem que ficar extremamente atento com o rebaixamento, está se afundando no rebaixamento e, lamentavelmente, ocorreu depois da partida, nós não temos as imagens, não temos o direito das imagens, não nos foram cedidas, de um atentado à sede do Vasco da Gama. Nossa, parecia porque aquilo a guerra do Golfo, gente. Porque aquilo não é caso de torcida, a torcida ficou irada com 4-1 e foi lá. Não, aquilo é caso de terrorismo. Os caras fizeram... metralharam a porta da sede de São Januário, né, uma sede histórica, de um clube histórico, e o Vasco da Gama foi pior ainda, porque o Vasco, entendo que o time não foi bem, mas não admite. Como mas? Não tinha que usar a palavra entendo, entende nada. Como entende? Tem que se lamentar. Repudiar e apurar e prender esses criminosos, porque não são torcedores do Vasco da Gama, não representam o Vasco da Gama. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações então do Flamengo, que acabou afundando com o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer agora na partida contra o Racing. O Flamengo enfrenta o Racing nesta quinta-feira pela Libertadores da América. O Flamengo precisa da vitória para poder se classificar de uma forma mais tranquila. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.